eu sou o Calil e vou falar sobre as substâncias inorgânicas. Embora a água seja uma substância inorgânica, ela é essencial à formação dos organismos vivos, devido às suas propriedades específicas. Você deve ter observado nesse gráfico que a gente vai colocar aqui, que a água é a substância mais abundante do corpo dos seres vivos. Nos animais, cerca de 60% do corpo são formados de água, e nos vegetais, cerca de 70%, podendo variar de acordo com alguns fatores, tais como espécie, a idade do organismo vivo e a atividade realizada pelos tecidos orgânicos. Quanto maior a atividade metabólica do tecido, maior sua porcentagem de água. Quanto maior a idade do organismo, menor é a porcentagem de água, que varia também de acordo com a espécie considerada. A idade está de acordo ligada diretamente à porcentagem de água no organismo. Quanto menor a idade, diminui a quantidade de água também. Portanto, quanto mais velho for o organismo, como eu falei, menor é o teor de água que ele possui. A atividade metabólica do tecido é o seguinte, que quanto maior for a atividade metabólica de um tecido, maior é o seu teor de água. Portanto, tecido nervoso ou muscular possui mais água do que um tecido ósseo ou cartilhoso, como por exemplo. Em um recém-nascido, a taxa de água no organismo é de 85%, muita coisa, né? Aproximadamente, enquanto na pessoa adulta, a taxa de água é em torno de 60%. Essa porcentagem de água deve ser mantida em nosso corpo para que continuemos vivos. No nosso dia a dia, estamos sempre perdendo água para o meio ambiente. Como? Seja na transpiração ou em outros líquidos eliminados pelos organismos, tal como as lágrimas, a saliva e a urina. Até mesmo na respiração eliminamos vapor de água quando expiramos. A água que eliminamos para o meio ambiente é resposta quando ingerimos líquidos e alimentos que contêm água, diretamente. Portanto, estamos perdendo e ganhando água toda hora. A desidratação acontece quando a perda de água pelo organismo é maior do que o ganho. Calcula-se que uma perda de 10% a mais do que o ganho pode ser fatal, podendo levar o organismo até a morte. Por causa disso, em situações de vômitos ou diarreia, deve estar alerta para o perigo de desidratação, principalmente em crianças e idosos. A água é considerada um solvente universal, devido à grande capacidade de dissolver substâncias. A maioria das substâncias, tais como gases, açúcares, aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos, se dissolvem na água e são denominadas substâncias hidrófilas, hidro de água e filos de amido. E algumas substâncias, no entanto, dissolvem na água e são denominadas substâncias hidrófobas, hidro de água e fobos, de medo, como os óleos e gorduras de ceras. A facilidade de dissolver substâncias pode ser explicada quando entendemos o arranjo da molécula de água. A molécula de água é formada por 3 átomos, sendo 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, H2O. E sua fórmula química, como eu falei, é H2O. O hidrogênio é um elemento químico com carga eletropositiva e o oxigênio possui uma carga eletronegativa. A capacidade que a água tem de atuar como solvente de substâncias é fundamental para os seres vivos. No sangue, como por exemplo, não é mesmo? Várias substâncias, tais como sais minerais, as vitaminas, os açúcares, entre outros, são transportadas e dissolvidas na água. Nos vegetais, os sais minerais são levados às raízes até a folha, dissolvidos na água e o alimento produzido, o açúcar, também é transportado para todas as partes da planta, dissolvido na água. Obrigado por esse momento aqui e vamos passar para a próxima parte. Um dos 2 fatores essenciais para o surgimento de vida no nosso planeta é a existência da água. Quando os cientistas pesquisam a existência de vida, tal como o conhecimento em outros planetas, eles procuram evidências de existência de água e de moléculas orgânicas formadas por cadeias de carbono. Isso porque a maioria das reações químicas que mantêm organismos vivos só conhecem se as substâncias estiverem dissolvidas na água. Estado líquido. Além disso, a água evita as variações bruscas de temperatura no corpo dos seres vivos, que são formados basicamente de água. Elementos químicos essenciais da vida. Quanto à composição química dos seres vivos e não vivos, a principal diferença é que nos seres vivos há uma predominância absoluta, cerca de 96% de alguns elementos,
tais como carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Mas além desses elementos químicos, que são os mais abundantes, existem também mais 2 elementos essenciais à vida, que são eles, o fósforo e o enxofre. Podemos, portanto, considerar estes 6 elementos: o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre, como sendo o mínimo necessário para que haja vida na Terra. É claro que existem também outros elementos químicos no corpo dos seres vivos, em porcentagem muito menor, mas com funções específicas muito importantes, como veremos posteriormente. Todos os elementos que eu já citei são importantes para a formação da matéria viva, mas o carbono é o principal responsável pela formação da matéria orgânica devido às suas propriedades especiais. Além do hidrogênio e do oxigênio, o carbono pode se ligar a outros elementos químicos, como o nitrogênio, o fósforo, o enxofre e o cloro, por exemplo, formando longas cadeias moleculares abertas ou cíclicas. Nenhum outro elemento químico tem a capacidade de formar cadeias moleculares tão longas e estáveis como o carbono. Na natureza, os elementos químicos combinam-se, formando as substâncias que são classificadas em inorgânicas, de origem mineral, e orgânicas, que são as compostas de carbono. Agora eu vou citar alguns exemplos das substâncias inorgânicas, que são as de natureza mineral. A água e sais minerais, por exemplo, servem como exemplo. E para as substâncias orgânicas, ou seja, as compostas de carbono, temos carboidratos, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos e lípides. Bom, pessoal, eu vou falar sobre a importância da água. É até clichê falar sobre a água, porque nós, seres humanos, nós dependemos totalmente da água em quase todas as nossas situações do dia a dia, não é mesmo? Então vira clichê falar sobre a importância da água, porque sem ela nós não conseguiríamos realizar alguns processos no nosso organismo, e também nós não conseguiríamos tomar água, não é verdade? Porque a gente precisa ingerir água. Por isso que os médicos, os nutricionistas, eles falam que a gente deve ingerir bastante quantidade de água. Mas a água, pessoal, ela, além disso, ela representa um solvente. Ela representa no mundo todo um solvente, e esse solvente ele é universal. Ele é solvente do sangue, da linfa e dos líquidos intersticiais entre os tecidos, das secreções como a lágrima, o leite e o suor. Além de tudo, pessoal, a água ela também pode ser encontrada, assim, muitas pessoas não sabem, mas nas proteínas, nos carboidratos, nas enzimas, sacarídeos, quando eles se juntam, nos aminoácidos, quando eles se juntam, pessoal, é como se fossem vários vagões. Por exemplo, quando um aminoácido se junta ao outro, ele libera uma molécula de água. E também em vários outros processos é liberado. E a água, pessoal, além de tudo, ela também atua na regulação térmica, participa do equilíbrio osmótico e do equilíbrio ácido-base. É um veículo muito importante de transporte. Ela facilita a ocorrência das reações químicas. Então, pessoal, a água, ela é vida. A água é vida. E a água também, pessoal, ainda participa do processo da fotossíntese. E essas moléculas que eu acabei de citar, pessoal, em relação aos carboidratos, aos lípidos, proteínas, quando essas reações químicas acontecem, elas têm elas são denominadas como hidrólise. E a gente, pessoal, também existe uma explicação porque que a gente depende tanto da água. Quanto maior uma atividade metabólica do tecido, maior calor ele vai produzir, ou seja, ele vai necessitar de mais água para regular a sua temperatura. O que são sais minerais?
Sais minerais são substâncias inorgânicas que, apesar de entrarem na composição dos seres vivos em porcentagem muito menor da água, são de grande importância para o bom funcionamento do organismo. Eles são compostos de elementos químicos que podem se apresentar em forma de íons dissolvidos na água ou como componentes das estruturas esqueléticas. Temos alguns, como o ferro, que participa da formação da hemoglobina, mioglobina e enzimas respiratórias. Potássio participa da transmissão de estímulos nervosos e contrações musculares. Sódio, importante para o equilíbrio dos líquidos do corpo. Iodo participa da formação dos hormônios da tireoide, que estimulam o metabolismo celular. Cálcio, essencial à coagulação do sangue. E o cloro, importante para o equilíbrio de líquidos do corpo e na manutenção do pH. O que a falta de sais minerais causa em nosso organismo? A carência de sais minerais em nosso organismo pode causar o desenvolvimento de diversas doenças. A anemia, como por exemplo, é causada pela falta de ferro. A cárie dentária, por falta de defluor, e o bócio, causado pela falta de iodo. Carência de potássio pode causar fadiga muscular também. E como os minerais que necessitamos vêm diretamente da comida que ingerimos, em alguns países, a população sofre da falta de certos nutrientes por conta do solo em que os alimentos são plantados. Essas deficiências são mais críticas do que em muitas carências de vitaminas. E também, os sintomas são muito distintos, apenas sabendo da deficiência através de exames médicos. Mesmo assim, as pessoas devem ter em mente que uma alimentação saudável e variada deve fornecer todos os sais minerais necessários para o corpo. E excessos de minerais também causam doenças, que é o caso da hipertensão, que pode ser causado pelo excesso de sódio.